Você já ouviu falar sobre o visto EB2NW? É uma categoria especial dos vistos de trabalho destinada a pessoas com habilidades excepcionais. Mas não se assuste com esse nome, pois há boas chances de você ser elegível a esse tipo de visto e você nem faz ideia. Esse, na minha opinião, é um dos caminhos mais rápidos de se obter o tão sonhado Green Card dos Estados Unidos. Então fica aí até o final do vídeo que eu vou explicar tudo sobre esse visto, quais são seus requisitos e quais passos você tem que seguir para alcançar a sua residência aqui nos Estados Unidos. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno, sejam muito bem-vindos ao meu canal e aqui eu compartilho um pouco sobre minha vida nos Estados Unidos, liberdade e investimentos. É importante ressaltar que eu não sou um advogado imigratório. Todas as informações que vou compartilhar com vocês aqui eu obtive no próprio site da USCIS e os conhecimentos que eu adquiri com o passar do tempo no meu próprio caso e de minha esposa. Então não use esse vídeo como aconselhamento legal, nem nada disso. Mas você não é obrigado nem mesmo a utilizar um advogado para iniciar o seu pleito imigratório. Inclusive existem vários casos, e eu até mesmo conheço alguns, de pessoas que fizeram a própria aplicação e ainda assim conseguiram aprovações. Eu pessoalmente acho que ter um acompanhamento técnico vai te ajudar e muito a aumentar suas chances de aprovação. Mas cabe a cada um pesar o próprio bolso, e a disponibilidade de tempo e ver o que vale mais a pena no seu próprio caso. Dito isso, vamos embora para o vídeo. Primeiramente, vale falar que o visto EB2NW não é tecnicamente uma categoria de visto. Então vamos primeiro entender melhor o que significa de fato essa sigla. Primeiramente, primeiras duas letras EB definem o tipo da categoria de visto ao qual ele pertence. Os vistos da categoria EB são vistos Employment Based, ou seja, vistos de residência permanente voltados a aplicações relacionadas a trabalho. Em seguida, temos o número que vai definir qual a prioridade desse visto. Então, dentro dos vistos EB, temos o visto EB1, também conhecido como vistos para trabalhadores prioritários. Basicamente, são vistos designados a pessoas com habilidades extraordinárias, com algum reconhecimento nacional ou internacional. Em seguida, temos o visto de prioridade 2, que seria o visto ao qual falaremos no vídeo de hoje, que é o EB2, e é destinado a pessoas com habilidades excepcionais ou Advanced Degree. De novo, não se assuste com o nome, vamos em breve falar sobre ele. Em seguida, temos a prioridade 3, o visto EB3, voltados a trabalhadores qualificados e outros trabalhadores. Aqui nessa categoria já há uma exigência menor sobre o nível de profundidade técnica ao qual o aplicante tem que ter, ou até mesmo o tempo de experiência ou tempo de estudo na área a qual ele está sendo aplicado. Aí temos também duas categorias, vamos dizer, especiais dentro dos vistos EB, que é o visto EB4, que é para imigrantes especiais, mais voltados a categorias voltadas à religião, política e algumas partes específicas da medicina. E o visto EB5, que é um visto de investidores imigrantes. Embora não seja especificamente um visto de trabalhador, é um visto que se enquadra na categoria de EB, porque essa categoria é para investidores estrangeiros que investam $1 milhão em um empreendimento comercial nos Estados Unidos, ou $500 mil se for para uma área rural ou uma área com um alto índice de desemprego, e que esse investimento tem que criar pelo menos 10 vagas de emprego em tempo integral para trabalhadores qualificados dos Estados Unidos. Então, por isso que esse visto se enquadra na categoria B, porque embora não é para você se aplicar para o trabalho, é para você gerar trabalhos dentro do país. Então, como eu acho que não é muita gente que está assistindo esse vídeo que poderia tirar $1 milhão do próprio bolso e investir nos Estados Unidos só para ter um visto, vamos voltar ao visto EB2. Uma característica comum aos vistos EB, falando mais do vistos EB1, EB2 e EB3, é que eles necessitam de uma job offer, ou seja, uma oferta de emprego. Então, por via de regra, o aplicante só consegue iniciar o seu processo desde que haja um sponsor ou um empregador americano disposto a financiar esse processo imigratório. Então, falando do visto EB2, vamos entrar aqui no site da USCIS e ver mais informações sobre ele. Então, aqui no site da USCIS, eu vou deixar também o link na descrição, você consegue ver mais informações sobre o visto da categoria EB2. Então, aqui a gente já vê que a gente tem duas subcategorias dentro do EB2. Então é o Advanced Degree ou Exceptional Ability, ou seja, habilidades excepcionais. Por Advanced Degree, eles falam que o trabalho ao qual você vai aplicar tem que ter como requerimento uma graduação avançada. E aqui ele fala, ou bacharelado ou equivalente estrangeiro, mais 5 anos, seja de pós-graduação ou trabalho progressivo
na área de expertise. E aqui ele completa também que você tem que atender outros requerimentos especificados no Labor Certification, que é uma outra coisa que você tem que obter junto com o processo de imigração, para aí sim ser elegível a um Green Card. E aqui ele fala também das documentações, né? Aí vai ser uma lista extensa de documentações que você vai ter que enviar junto com o seu processo migratório para comprovar, né, essa experiência, seu tempo de estudo e tudo mais. E tá tudo aqui no site, então vocês podem olhar com calma e paciência caso tenham interesse. A segunda subcategoria seria as habilidades excepcionais. E aqui ele fala que você tem que ser capaz de mostrar essa habilidade excepcional nas áreas de ciência, artes ou negócios. E por excepcional, eles querem dizer, né, um grau de expertise significativamente acima do que é considerado comum, encontrado nessas 3 áreas que eu disse acima: ciências, artes ou negócios. E aí ele fala que você tem que atender esses critérios para obter o Label Certification, assim como é necessário. Então são alguns critérios e você tem que atender pelo menos 3 deles. E aqui você vê os critérios que eles já falam aqui logo abaixo. Então aqui a gente já começa a entender um pouco mais o que seriam essas habilidades excepcionais. Então ele fala, né, um histórico acadêmico oficial mostrando que você tem o diploma, o certificado, a graduação ou similar premiação de uma faculdade, universidade, escola, e isso aqui é muito interessante, ou outra instituição de ensino relacionado à sua área de habilidades excepcional. Então aqui você já vê que nem é obrigatório de fato ter uma faculdade dependendo do campo que você deseja aplicar. Também ter cartas de empregadores atuais e anteriores, provando que você tenha pelo menos 10 anos de experiência na sua ocupação. Uma licença prática da sua profissão, evidência que você tem um salário ou uma remuneração acima da média, né? Que prova que você de fato é uma pessoa acima da média. Então, se você tem uma categoria que já é reconhecida nacionalmente, deve ter uma base de salário nacional. Se você ganha acima dessa média, você já entra em um dos critérios de habilidades excepcionais. Aqui fala da membership de uma associação profissional. Então, se você é engenheiro, mostrar que você é associado ao CREA. Se você é de outra categoria de formação, você também pode ter um conselho na sua categoria. Aí vem mais um critério aqui, reconhecimento de que as suas conquistas, né, são contribuições significantes para a sua indústria ou campo de expertise e reconhecida pelos seus pares, entidades governamentais, profissional ou organizações de negócios, né, voltados à sua área. E aí eles colocam que outra evidência comparável pode ser aceita, que também tem muitos casos, são muito específicos e às vezes não se encaixa nessa categoria, né? Então, como eu disse, os vistos EB2, assim como os vistos EB, de forma geral, eles necessitam ter uma job offer. Só que aqui no próprio site mostra que existe uma exceção a essa regra. Então aqui você vê essas 2 primeiras falando, né, sobre o Label Certification, mas aí na terceira opção você já vê o National Interest Waiver, que é a sigla NW na categoria do visto que a gente falou anteriormente. Então especificamente o que é esse NW? Basicamente é você mostrar para o governo americano, para a imigração no caso, de que você, além de ser uma pessoa acima da média da sua categoria, como você tem que, ou já é obrigado a mostrar na categoria B2, você tem que mostrar para o país que não só você é uma pessoa com habilidades excepcionais, como você é de grande utilidade para os Estados Unidos e por conta disso, você pode por si só aplicar para esse visto, não necessitando de ter um sponsor do seu caso. O NW sempre existiu e era inclusive muito utilizado, principalmente por pessoas da China e da Índia, e às vezes o backlog, ou seja, a fila de espera era de 9 anos ou mais. Por conta disso, eles já faziam uma estratégia de solicitar um waiver do Label Certificate, justamente alegando de que a habilidade deles era crucial para o país e, portanto, não precisavam ser patrocinados por uma empresa americana para fazer a sua petição. Só que, especificamente em 2016, Dhanasar, que era um cidadão indiano que tem doutorado em engenharia, especialista em mecânica dos fluidos, propulsão hipersônica e, além disso, era especialista em microcomponentes de satélites, teve seu visto negado, principalmente pelo fato de que os critérios utilizados até então eram muito vagos. Então ele solicitou um apelo ao Departamento de Recursos Administrativos da própria USCIS. E o caso dele foi tão bem embasado e tão cheio de provas que o próprio Departamento Administrativo chegou a uma conclusão, não só aprovando o caso de Dhanasar, mas também fazendo uma extensa crítica aos critérios vigentes que eram utilizados para o National Interest Waiver. Além disso, ela alega que existem aplicantes com passados excepcionais, mas que isso
não é garantia de sucesso futuro. E também há alguns empreendedores, e essa parte foi excepcional e é muito utilizado hoje como estratégia para muitos advogados imigratórios, que deveriam ser elegíveis, mas devido ao critério atual, eles nunca conseguiriam ser aprovados. Eles concluem então que o critério vigente do NYSDOT não era mais um critério aceitável e propôs um novo padrão, que ficou conhecido como Matter of Denazar. Além dessa extensa crítica ao critério vigente, ela propõe 3 novos critérios para esse novo entendimento deles. Primeiro, que a proposta feita pelo aplicante de como ele vai colaborar para a vida nos Estados Unidos tenha um mérito substancial e uma importância nacional, ou seja bem embasado e que de fato seja de interesse nacional. Segundo, que o candidato esteja bem posicionado para avançar nesse empreendimento proposto. E por fim, que seria benéfico ao governo americano renunciar os requisitos de uma oferta de trabalho e, por consequência, uma aprovação do Label Certification. Eles também definem os tipos de provas que eles consideram aceitáveis para os aplicantes incluírem em seu pedido do National Interest Waiver. Então, você tem que entender que a aplicação de um visto EB2NW ele é feito em 2 partes. A primeira, que é uma parte bem técnica, então é bem fácil saber se você atende os critérios que a gente falou anteriormente para o visto EB2. E além disso, você também tem que atender um critério dizendo que você é de interesse nacional e, portanto, deve ser dispensado de uma oferta de trabalho. Então, a primeira parte ela é bem mais técnica e fácil de atender. A segunda parte é uma parte mais subjetiva e vai depender muito do seu traquejo, de montar seu caso, de como você vai justificar, mostrando o porquê e como você seria uma pessoa acima da média e importante, crucial para o governo americano, a ponto deles dispensarem você de uma oferta de trabalho. Então, no fim, tudo é válido para isso, né? Primeiramente, junte todas as provas de sua qualificação profissional, seja através do Advanced Degree ou das habilidades excepcionais. Junte comprovações que você tem uma renda acima da média da sua categoria, seja declaração de imposto de renda, carta do contador, contra-cheques e por aí vai. Se você tiver algum prêmio, qualquer publicação voltada à sua área, certificados de você ter ministrado ou participado como espectador de palestras, eventos, junte também comprovação do seu tempo de experiência contínuo e progressivo na área. O contínuo, entenda que é um período sequencial de você atuando na mesma área a qual você está aplicando para o visto, e progressivo, entenda que você teve um progresso, seja salarial ou seja através de títulos. Você saiu de engenheiro júnior, de analista júnior, para engenheiro, para coordenador de equipe, por aí vai. Além disso, busque cartas de recomendação de todas as pessoas, obviamente, que tenham alguma qualificação técnica também voltada à sua área de trabalho e possam recomendar você para o governo americano. Então, seja um colega de trabalho, um chefe, um professor da faculdade ou qualquer outra pessoa relacionada ao seu campo e tenha atuado, tenha alguma experiência profissional ou acadêmica com você e que possa falar bem de você como um profissional através dessa carta. Quanto mais cartas, melhor, mas a partir de 3 a 5 cartas já é considerado uma quantia legal. E por fim, a parte subjetiva e que tem que ser muito bem feita, montar um plano profissional ao qual você planeja oferecer para os Estados Unidos, uma vez que concedida a sua permissão de atuar e residir dentro do território americano. Essa parte é muito importante, tem que ser muito bem feita, porque lembre que você está lidando com um ser humano do outro lado, e quanto mais difícil você fizer para ele achar as informações dentro da sua carta, pior vai ser o humor dele e a boa vontade dele ao lê-la. Por fim, caso você esteja aplicando sozinho, busque interagir com grupos, tem vários grupos de Facebook, de WhatsApp mesmo, de pessoas que estão participando desse mesmo processo e podem compartilhar informações com você e vice-versa. E caso deseje procurar um bom advogado imigratório voltado a isso, pesquise no mercado quem são os que têm maior índice de aprovação, quem são os que mais têm boas avaliações. Olha a questão de preço também, porque é um investimento bom. Em média, vai ser algo em torno de 16 a 25 mil dólares para você pagar um advogado para fazer o pleito para você. Então, se tem algo que podemos aprender com o Denazar, é que a gente tem que ter foco e persistência nos nossos objetivos. E também devemos ser muito gratos a ele, porque graças à insistência dele é que flexibilizou e muito o processo do EB2NW. E de novo, você pode atender aos critérios do EB2NW e nem sequer fazer ideia disso. Hoje em dia se vê diversas categorias, as mais exóticas, por assim dizer, sendo aprovadas dentro do EB2. E até mesmo os trabalhos mais tradicionais, né? Engenharia é uma área que está faltando muito aqui nesse país. Áreas de saúde, de forma geral, estão em falta. Fisioterapia, medicina,
enfermagem, odontologia, TI é uma área que sempre está faltando no mundo inteiro e tem várias outras. Então, busca entender mais sobre esse tipo de visto, conversa com outras pessoas que estão, ou pessoas profissionais, ou pessoas que estejam aplicando, porque às vezes você pode ter uma boa ideia de como você pode montar o seu caso. E mesmo que você tenha seu caso negado, você pode reaplicar quantas vezes for necessário. Muitas vezes, como eu disse, o critério é subjetivo e vai depender do leitor, né, do agente consular, que às vezes está num mau dia, ou às vezes é uma pessoa que entende que a função dele é simplesmente fechar as portas para a imigração e por conta disso desaprova o seu caso. E às vezes você reenvia o mesmo caso, ele para na mão de um outro agente que é bem mais flexível, está bem mais disposto, está no melhor humor e esse mesmo aprova. Como eu disse, estamos lidando com pessoas e sempre que a gente lida com pessoas, a incerteza só aumenta. E existem diversas pessoas que tiveram primeira vez o caso negado e ao reaplicá-lo, teve um caso aprovado. Então não desanime se isso acontecer com você. E por fim, lembre-se que é um investimento de mudança de vida, então como todo processo radical, ele requer tempo, paciência e investimento. Então um bom planejamento financeiro e uma paciência de monge são extremamente necessários para o seu processo. Então é isso, galera. Eu espero que eu tenha ajudado. E se você gostou do vídeo, deixa aí o like, compartilhe com os amigos, não se esquece de se inscrever no canal e manda aí nos comentários qualquer pergunta que você tiver, o que eu souber e o que eu puder ajudar. Eu com certeza vou dar o meu melhor para facilitar ao máximo o caminho de vocês. Muito obrigado e até mais.